Oi amigos, mais um vídeo aqui no canal e mais um livro pra vocês. Então antes de mais nada, curta, comenta, compartilha e se inscreva caso você se interesse. E temos o nosso quarto livro lido do mês de novembro, que foi Crepúsculo. Fui totalmente influenciada pela Mari Torres, que fez um vídeo lendo aqui no canal, aqui no YouTube na verdade. E aí eu fiquei muito afim de ler, baixei todos no Kindle e eu comecei dia 18 a ler ele. Li 5 dias, por 5 dias. Finalizei ontem, dia 22, é porque eu tô gravando e narrando esse vídeo dia 23. Acho que vai sair hoje mesmo pra vocês. Daqui pra mais tarde, daqui pra 3 horas da tarde deve sair. E aí, tô mostrando aqui a data pra vocês certinho. E aí, eu posso dizer pra vocês que eu gostei desse livro bem mais do que o livro. Tem cenas bastante diferentes do filme do que pro livro. Lembra aquela cena do filme que quando o Edward leva a Bella pra conhecer a família dele e eles estão cozinhando uma comida pra ela, do nada? No livro não existe eles fazendo comida, não tem essa cena no livro. E, meu Deus, eu fiquei encantada pelo livro. Eu gostei muito, muito, muito de ler ele. E, spoiler pra vocês, tô lendo o outro livro na versão do Edward agora. Ai, eu tô muito encantada. Meu Deus, eu tô em choque ainda, porque eu gostei do livro, dei 5 estrelas pra ele. Porque são situações bem diferentes do que acontece no filme todo. E conforme a gente vai passando, a gente vê que, essa cena tem no filme e, nossa, é bem diferente. Eu gostei bem mais do livro, gente. Sério. Eu acho que vale a pena ler ele, vale muito a pena. E eu acho que você pode gostar. Mas não sei, né? Fica aí a dica. Eu dei 5 estrelas. Tô lendo o próximo, mas eu não sei se esse segundo que eu estou lendo vai ainda entrar no mês de novembro. Porque esse eu tô lendo bem de boa, bem tranquila, bem calma. Não tô com pressa pra terminar ainda nesse mês, mas se terminar nesse mês, ele vai estar aqui ainda no mês de novembro, né? Nos livros do mês. Meu Deus, eu falei tanto mês, credo que horror. E aí, enfim, mas não sei se ainda vai estar de novembro ou dezembro, mas teremos o segundo livro da sequência em breve. Em breve também sai para vocês o tour pelos layouts dos meses e a nossa capa de dezembro. Então fiquem de olho aqui no canal para os próximos vídeos. E agora fiquem com uma musiquinha porque eu falei demais. Tchau!